Nós vamos meditar aqui hoje sobre Gênesis 4. É aquela questão assim, uma pessoa enganada, ela sempre pensa que tudo que ela alcança vem de Deus, mas não é de Deus. As pessoas enganadas hoje que estão no mundo, as igrejas que estão aí no mundo, todas elas pensam que o auxílio do Senhor está ali, mas não está. Elas pensam que o que elas alcançam vem de Deus, mas não veio de Deus. Então você tem assim, esse aqui é o versículo que as denominações apontam para dizer que Caim é filho de Adão. Nada nas Escrituras pode ser provado com um versículo bíblico só. As Escrituras ela tem que ser provada com mais de 2 versículos ou 3. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a coisa será provada. Então, assim, Eva tinha sido enganada porque o trabalho de Satanás é esse. Satanás ele começa a trabalhar com a sedução, depois ele vai para a perseguição e depois ele vai para a contaminação. Primeiro ele seduz, Satanás usando a serpente, que a serpente não era uma cobra, era um animal belo, ereto, que falava, ficava entre o homem e o chimpanzé. Vocês sabem disso muito bem, mas para as pessoas que estão me ouvindo, para que elas entendam. Então, Satanás deu uma unção a este animal para que seduzisse Eva para o ato sexual. E com isto, aconteceu de gerar uma semente, chamada semente da serpente, Caim. Então, nenhuma parte da Bíblia diz que Caim é filho de Adão. Nenhuma parte da Bíblia diz. Todas as partes da Bíblia que nós temos falando de Adão, nenhuma parte dela diz que Caim é filho de Adão. Por isso que, quando você pega um versículo só, isola ele e interpreta errado, você cai num erro fatal chamado um erro doutrinário, e o erro doutrinário leva as pessoas para o inferno. Mateus 28, 19, olha o erro fatal, um único versículo bíblico, isolado, interpretado errado, levou a eles querer praticar a ordenança, uma das ordenanças mais importantes, que é o batismo. Então, eles pegam, levam as pessoas à água, e aí batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, Pai não é nome, Pai é um título. Se uma pessoa nascer, crescer, ela não casar, não ter filho, este homem nunca vai receber o título de pai. Nunca. Ele nunca poderá ser chamado de pai, porque pai é um título. A pessoa só passa a ter esse título quando ele recebe, quando ele gera um filho. Aí ele passa a ter esse título de pai. Como advogado é um filho, advogado é um título, professor é um título, filho também é um título. Você só passa a ser chamado, quando o pai gera, então gerou quem? Aí dá o título, aquele que gerou, chamado de quê? Filho. Filho é um título, mas esse filho vai dar a ele um nome. Todo filho que nasce, já nasce com esse título de filho. Mas ele vai ser dado a ele o quê? Um nome para ele ser conhecido, ser identificado. Então, pai não é nome, filho não é nome, espírito são títulos e ofícios de um único Deus, mas esse Deus tem um nome pelo qual ele se revelou aos homens e o nome que está acima de todo nome. Que nome é este? Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo, provado nas Escrituras, Atos 2:38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles pegaram aquele versículo lá e fizeram a doutrina. Por quê? Para sustentar a doutrina falsa da Trindade. E aí veio o engano. E o engano levou a produzir todos estes ensinamentos que estão aí, igrejas e mais igrejas, pensando que tem o auxílio do Senhor, que alcança pessoas com o auxílio do Senhor. Alcancei essa alma com o auxílio do Senhor, mas Deus não está ali auxiliando em nada. Porque são pessoas enganadas.
São pessoas que estão no erro doutrinário. São pessoas que não estão na palavra. Como é que elas podem ser alcançadas por Deus? Se estão fora da palavra. Não podem ser alcançadas por Deus. Então aí você vê o grande fator. Eva foi enganada, caiu em sedução, e aí veio a semente da serpente, e a lei que faz uma mulher gerar e ter o filho, ela vem de Deus. Mas só que aquele filho não procedia da vontade do Senhor. Não procedia. Então, Satanás vem com a sedução, primeiramente. Depois que Caim nasce, começa a perseguição. Caim persegue Abel. O primeiro homicídio do mundo foi um irmão matando o outro. Eles são irmãos por parte de mãe, mas por parte de pai, não. O pai de Abel é Adão. E o pai de Caim é a serpente. Mas eles têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Já Ismael e Isaac têm o mesmo pai, mas não têm a mesma mãe. Agora, Jacó e Esaú têm a mesma mãe, têm o mesmo pai. Nós temos aqui filhos, né? Mas aí em todos eles você vai ver a perseguição acontecer nestes filhos aí. Então você vê Ismael querendo matar Isaac e você vê Esaú querendo matar Jacó. É o trabalho do diabo, depois que eles vêm ao mundo, os filhos, ele ataca agora na perseguição. Então ele vai e pega Caim e diz, eu vou eliminar Abel para poder acabar com a semente que existe de Deus no mundo. Eu acabo com essa semente, fica só a minha semente no mundo, para encher a terra de violência, de religião, e eu vou contaminar toda a terra. Então ele começa com sedução, perseguição para matar, e depois vem o quê? A contaminação. Então ele disse, eu vou contaminar toda a terra de violência, de maldade, de religião, de tudo isto. De tudo que não presta. Eu vou contaminar. Porque Abel simboliza a morte de Cristo. Quando Cristo foi morto lá no Calvário, Satanás pensava que tinha vencido. Mas aí veio a ressurreição. Então com a ressurreição, ele aniquila o poder da morte. A coisa mais dura de vencer seria o quê? A morte. O maior inimigo era a morte. Então Jesus vem e vence o maior inimigo, que é a morte, com a ressurreição. Então quando Abel morre, aí o diabo diz, agora eu venci. Mas aí Deus vem e traz de Adão e Eva, de novo, Sete. Um novo descendente, um outro descendente para continuar a linhagem. Porque Caim matou Abel, então agora Deus coloca outro descendente. E aí simboliza o quê? A ressurreição de Cristo. Então um simboliza a morte e o outro simboliza a ressurreição. Por isso que a Bíblia é escrita em tipo, símbolos, parábolas e metáforas. Amém? Então isso você tem. O engano é a coisa mais triste que existe no mundo. Porque você pensa que aquilo é uma coisa e é outra. Uma pessoa enganada, ele jamais vai discernir o certo do errado. Ele jamais vai discernir o que aquilo vem de Deus ou o que não vem. Jamais. Aí as pessoas põem a sua confiança em homens, confia sua alma a homens enganados, vão acabar se perdendo. Porque vão confiar em igrejas e homens que foram enganados pelo diabo. Aí vão se perder. Vamos assim, hoje o Brasil, se você pensar, ele é assim. O Brasil tem... Quantas igrejas vocês acham que existe no Brasil hoje? Só uma chute aí, só um chute. 12 mil? Mais ou menos, Vinícius. 10 mil? 579.798 igrejas. Só as que têm CNPJ. Veja, e as que não têm CNPJ? Me diga, o Brasil tem 5.570 municípios, tem 579.798 igrejas. Essas igrejas estão ajudando o povo em nada, gente. É só fonte lucrativa, é só fonte de lucro, é só espírito caimita no mundo para encher a terra de religiosidade e não mudar as pessoas em nada. Desse tanto de igreja. Hoje as igrejas se tornaram como uma fonte lucrativa, de lucro.
proporciona hoje bilhões e bilhões de dinheiro que movimenta dentro das igrejas. 579.798 igrejas é muita coisa. É religião demais no mundo. Nós temos religiões demais no mundo. Nós temos especialistas demais no mundo. Nós temos médicos demais no mundo, mas não resolve o problema das pessoas. Porque todas elas foram enganadas. Todas elas foram enganadas. Então ali estava Eva dizendo: alcancei do Senhor um varão. Foi de Deus? Essa semente que está aí dentro, foi Deus que quis? Foi Deus que produziu? Está na vontade de Deus? Está não. Então é semente da serpente, é semente perdida, não se arrepende, não acerta o caminho, vai para Nod quer dizer exílio, se afasta da presença do Senhor e não quer saber de Deus, por mais que seja religioso. Ele era religioso. Caim era religioso. Ele foi lá e deu sacrifício, mas sacrifício de frutas. Sacrifício que Deus não recebeu. Agora Abel, pela revelação, Abel sabia que o corpo do animal servia para sacrifício, a gordura para adoração, a lã para vestir as pessoas e o sangue para pagar a dívida do pecado. Abel sabia disso, mas Caim não sabia. Abel recebeu a revelação de Deus de como deveria praticar a coisa. Então Abel vai lá nas premissas do rebanho, pega o melhor que tem, o melhor cordeiro que tem, o melhor do rebanho. Ele pega, traz, amarra os pés e as mãos, bota no altar, corta a veia jungular e deixa ele ali tremendo no altar, morrendo, porque aquilo seria uma figura de um inocente que viria para entrar no nosso lugar. Cristo lá no Calvário seria amarrado seus pés, agora com prego, as suas mãos, e ele derramaria todo o seu sangue por nós. Então, aquilo era um cordeiro inocente, porque o animal não tem culpa de nada, o animal não cometeu o pecado. Quem cometeu o pecado foi o ser humano. Mas o animal morreria no lugar do ser humano? Morreria. Cristo cometeu o pecado? Não. Cristo nasceu com pecado? Não. Cristo fez alguma coisa errada? Não. Mas ele veio morrer no lugar de nós, no nosso lugar. Mas essa era a revelação. Esta era a figura. Então Abel entendeu pela revelação. Por que ele entendeu? Porque ele era filho de Deus. Amém. Quando a Bíblia diz lá em Mateus, a descendência, ou é Mateus ou é Lucas que diz a descendência que chega, vai dizendo, aí chega em Adão, aí diz assim, Adão de Deus. Então o que nascesse de Adão era de Deus também. Estão entendendo? O que nascesse de Adão, aí vai dizendo assim, Abraão, aí vem Terá, aí vai seguindo, aí chega Noé, Lameque, aí vai subindo. Aí quando diz Adão, quando chega em Adão, ele diz Adão de Deus. Aí Sete, aí Adão, e Adão de Deus. Adão era filho de Deus. Então o que ele gerasse era filho de Deus também, que teria a revelação correta. Teria a revelação correta de quem é Deus. Eles não seriam enganados, os filhos de Deus não seriam enganados. Os filhos de Deus encontrariam a revelação correta, encontrariam o culto correto, saberia fazer o sacrifício correto, o culto correto hoje. Porque hoje o sacrifício é o culto racional. Então você vai o seguinte, o mundo está enganado, porque tudo que aparece de novo, o mundo corre atrás. Agora há pouco vi o vídeo, há pouco tempo atrás vi o vídeo, um menino montado numa porca, teve 60 milhões de visualizações. Olha só, gente, 60 milhões de visualizações. O menino vai estar começando a construir uma casa só com esse vídeo, que ganhou dinheiro. Se não tivesse dinheiro envolvido no meio, ele estava montando essa porca? Eu acho que não. Mas é assim, as pessoas estão atrás de coisas novas. Elas estão assim tão secas, tão vazias, que elas estão atrás de coisas novas. Então assim, aparece uma igreja na esquina hoje, bota-se uma igreja nova, as pessoas vão pensar que aquilo que está lá foi Deus que colocou, mas não foi. Estão enganados. Alcancei isto com o auxílio do Senhor. Será que foi? O que eu consegui isso foi Deus. Será que foi? Então ali estava Eva, enganada, dizendo que
o que alcançou Caim do Senhor. Não era. Não era do Senhor. Então eu quero que vocês entendam aqui o seguinte. As multidões, a maioria vão ser enganadas, não tem jeito. Porque ficar com a verdade, quem fica são poucos. São poucos. Mas é oferecido a verdade para todos. Deus ofereceu a salvação e ofereceu a verdade, e ofereceu sua palavra para todos. Ofereceu até para Caim. Se procederes bem, serás aceito. Do contrário, o pecado estás à porta, cabe a você dominá-lo. Então, se você procede bem, você vai ser aceito. Se você fizer como seu irmão fez, você será aceito. Mas não querem fazer, não querem. Então serão os pouquinhos revelados, os mínimos, pequeno rebanho que conhecerá a verdade e saberá como fazer a coisa correta. São poucos. Esse moleque que aparece aí, of the king, the power, the man, the best. Aí ele estava falando isso para um casal que ia viajar para os Estados Unidos. Aí ele estava falando em línguas. Aí um professor de inglês foi interpretar aquilo. Diz, bom, ele está falando inglês. Mas o inglês que ele está falando aí não tem nada a ver com a mensagem bíblica. Mas o povo pensou que a pessoa era tão poderoso, o menino era tão ungido, que falava em línguas estranhas para o povo. Enganados. Mas continuarão sendo enganados. O que tem a ver of the king? Desliga o rei, quer dizer. The power demand the best. O poder exigiu o bastardo. Pronto. E o que essa mensagem tem a ver com aquele casal que estava ali? Nada que tem a ver com mensagem bíblica. Nada. Mas o povo não vai buscar, gente. Religioso tem memória curta. Religioso tem memória curta. Mas filhos de Deus investiga se está de acordo com a palavra. Mas o religioso não quer saber não. Ele escuta aquilo ali, ele tem memória curta. Ele diz um amém para aquilo ali sem nem saber o que é. E ele continua sendo enganado. Porque ele está vazio, ele acha que aquilo vai dar algum preenchimento nele. E aí ele continuará com memória curta, não questiona, não vê se está de acordo com a Bíblia, se está de acordo com a palavra, porque não estando de acordo com a palavra, não é de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra, não é de Deus. Tem que estar de acordo com a palavra. Se Deus exige o sangue para a salvação, só é salvo através disto. Não é de outra maneira. Se diz pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie, então é pela graça. A graça é Cristo que derramou o seu sangue no Calvário e pagou a dívida do pecado. Então não tem outra maneira. Se Deus fala que ele vai fazer outra coisa ali, então ele não é Deus. Porque o que ele falar, ele tem que cumprir. Da forma como ele falou. Então o povo enganado acha que tudo que aparece vem de Deus, porque são enganados. Ó João, ali ó. De novo, só cheguei na hora. Então o povo enganado acha que tudo que eles alcançam são auxílio. Daqui a pouco. Tudo que eles alcançam se tem o tempo todo, né? Tem telefone hoje para fazer as coisas, tudo é podendo coisar para ser. Aí, na hora que a pessoa está reunida para um culto, aí chega atrás de algo. É complicado, mas é assim. Então veja. Então vocês entendam uma coisa. O mundo está cheio destas coisas de religião, mas que não mudou nada a vida das pessoas, porque religião não muda ninguém. Quem muda é Cristo. Então se encheu de religião, se encheu de especialista. Hoje, está bom por uma parte, porque o cabinho falar alguma coisa na internet, o especialista vai lá e diz, ó, tal, rebate ele. Então o mundo está cheio de especialista, está cheio de religioso, está cheio de pastor, está cheio de padre, está cheio de rabino, sabe? Tantas coisas.
tantos... Tem aqui, é presbítero, é bispo, é isso e aquilo, mas não mudou nada a vida das pessoas. Religião não muda ninguém, especialista não muda ninguém. O mundo está cheio de médicos, mas é o tempo que existe mais pessoas doentes, porque as pessoas não vão atrás da fonte que recupera. Eles vão atrás do secundário. Você nunca pode ir atrás do secundário. Você tem que ir atrás do principal. Porque o maior perigo que existe no mundo é ir atrás de secundários. O maior perigo. Por que esses anjos se tornaram demônio? Os anjos caíram. Porque foram atrás de um secundário. Um auxiliar. Você nunca bote foco em auxiliares. Pessoas, pastores que dizem que estão auxiliando Deus, estão fazendo a obra de Deus, mas quando você olha a doutrina deles, são falhos, são enganadores. E isso é que vai levar multidões e milhões e bilhões ao inferno. Quem era o auxiliar de Deus no céu? Lúcifer. Quem foi que caiu? Foi ele. Quem era a auxiliadora de Adão? Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem foi que caiu? Ela. Quem era o auxiliar de Moisés? Arão. Quem foi que caiu com o bezerro de ouro? Arão. Quem era o auxiliar de Eliseu? Geazi. Quem foi que caiu? Geazi. E quem era o auxiliar de Jesus que carregava a bolsa? Judas. E Judas caiu. O auxiliar de Jesus que carregava a parte do dinheiro era Judas. Olha, vocês não dizem que estão auxiliando Deus, mas o dinheiro, ó. Se as pessoas tivessem revelação, teve uma ocasião que a mulher comprou um perfume por 300 denários quer dizer 300 dias de serviço, e derramou sobre Jesus. E aí Judas se irritou. Judas chegou lá, se irritou e disse assim, para que esse desperdício? Deveria que a gente ter pegado o dinheiro desse perfume e ter dado aos pobres. Aí a Bíblia vai dizer assim, ele não estava preocupado com os pobres. Queria o dinheiro porque ele era ladrão. Ele não estava preocupado em vender aquele perfume, pegar o dinheiro, comprar mantimentos para os pobres. Não, ele estava interessado no dinheiro do perfume. Ele não estava interessado em ajudar ninguém, não. Ele estava interessado nisso aqui. Esses enganadores que estão por aí não estão interessados em alma de ninguém, em ajudar a alma de ninguém. Estão interessados nisso. Estão interessados no dinheiro das pessoas. Porque são enganadores. Aí tudo que eles alcançam, eles dizem assim, alcancei com o auxílio do Senhor. É Deus que fez essa obra. Foi Deus. E nós sabemos que, de acordo com a palavra, não foi Deus. Então vocês carregam o seguinte, ó. Toda pessoa enganada vai sempre pensar que o que ele alcança vem de Deus, mas não vem. E o revelar